Olá, pessoal! Que maravilhoso estarmos aqui juntos para produzirmos mais uma lindíssima peça em crochê. Este é o Bucket Hat Flores de Azaleia. Ele foi produzido com a linha Amigurumi da Círculo, que deu firmeza e maciez a esse trabalho. É muito fácil de fazer e ele é muito charmoso. Aqui estarei explicando para vocês todos os detalhes, toda a quantidade de pontos e a forma como fazer os bordados. Muito interessante esse trabalho, que a partir de uma base você pode produzir diversas peças, mudando apenas o tom dos bordados. E aí você terá diversos chapéus lindos, coloridos e muito graciosos. Um detalhe bem interessante e colorido, a aba dupla, que nós podemos fazer no mesmo tom do bordado ou um tom que venha a combinar. Você que escolhe e cria o seu próprio bucket hat. O meu agradecimento por estar aqui conosco no nosso canal. Não se esquece de se inscrever, ativar as notificações e comentar, tirando todas as suas dúvidas aí nos comentários. E também compartilhar com quem você sabe que ama crochê. Abraço carinhoso e mãos entrem em ação! Vamos então iniciar o nosso trabalho. Iniciaremos com o anel mágico. Veja como é fácil. Passamos o fio em volta dos dois dedos, em forma de um X, e aqui nós pegamos o fio e passamos por baixo. Aí faça a primeira laçada, que é para deixar o anel firme, deixar ele fixo assim. Aqui nesse anel nós vamos fazer 16 pontos altos. Essas duas correntinhas iniciais vão equivaler ao primeiro ponto alto. Então, já podemos contar como 1 e vamos fazer 16 pontos altos. Esse é o segundo. E agora, 3. 4. E assim vamos trabalhar até um total de 16 pontos altos aqui no anel mágico. Chegamos aqui ao ponto de número 16 e vamos fechar a nossa carreira. Vamos unir, vamos fechar essa volta com um ponto baixíssimo. Aqui, nessa correntinha aqui, da ponta do primeiro ponto, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Fechamos a nossa volta. E agora, vamos soltar essa corrente, vir aqui, nessas duas alças do ponto seguinte, vamos vir por trás. Esse é um tipo de acabamento que vai deixar o trabalho como se ninguém conseguisse perceber onde é a emenda, onde nós juntamos a carreira, o final com o início. Então, vamos vir aqui por trás, pegando essas duas alças, e vamos levar essa alça para o lado de lá. Dessa forma. Feito isso,
A laçada já estando desse lado, agora vamos inserir ela de volta para esse lado da frente, fazendo assim. No mesmo ponto, aqui, por onde ela passou para o lado de lá, inserir a agulha e fazer um ponto baixo. E sobre esse ponto baixo, fazer uma corrente. Pronto. Ficou como se fosse o primeiro ponto alto dessa próxima carreira. E aí, a emenda, quando nós chegarmos aqui, fica imperceptível. Vamos fechar o círculo, puxando aqui o cordão, o fio, para que ele fique bem juntinho. E vamos iniciar a nossa segunda carreira. Para essa segunda carreira, nós vamos fazer aumentos. E os aumentos vão ser, se aqui tinha 16 pontos, essa segunda carreira será com 32 pontos. Significando que em cada ponto dessa carreira de base, dessa primeira, nós vamos inserir 2 pontos. Aqui eu já fiz o meu primeiro, segundo aqui, no mesmo local. No próximo, fazemos um ponto alto e mais um no mesmo local. Próximo ponto, fazemos também 2 pontos no mesmo local. E assim, vamos trabalhar em volta de toda essa carreira, até chegarmos aqui novamente. 2 pontos no mesmo ponto da carreira de base. Chegamos ao final da segunda carreira, num total de 32 pontos. E agora vamos unir com ponto baixíssimo aquela corrente sobre o ponto baixo que formou o ponto inicial, colocar a agulha aqui na corrente e fechar com ponto baixíssimo. Veja como fica imperceptível. Agora, vamos passar essa laçada para o lado de trás, inserindo a agulha aqui nas 2 alças do segundo ponto. E aí, nós vamos passar essa laçada para o lado de lá. Deixa eu puxar aqui mais um pouquinho. Colocar aqui. Tá focando bem? Acho que é aqui o lugar que foca melhor. Aqui. Pronto. Já está do lado, já está por trás. Veja. Agora, nesse mesmo ponto, vamos fazer um ponto baixo. Veja que eu peguei as mesmas 2 alças. E aí, fazer um ponto baixo. E sobre ele, uma corrente. Pronto, esse foi o primeiro ponto dessa carreira, da terceira carreira. Nessa terceira carreira, nós vamos fazer aumentos. E esses aumentos serão da seguinte forma: um ponto, um aumento. Um ponto alto, um aumento. Um ponto alto, um aumento. Da seguinte forma, já temos o primeiro ponto, então vamos fazer um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto da carreira anterior.
minha linha travou, desfiou. Volta. Não podemos desfiar o fio. Temos um ponto, vamos fazer o segundo no mesmo local. Agora, um ponto alto sozinho. E 2 pontos no mesmo ponto alto da carreira anterior. Esse é o aumento que nós vamos trabalhar em toda essa carreira. Quando chegar aqui no final, vamos fazer a junção, a emenda conforme vínhamos fazendo e passar para a próxima carreira. E agora estamos no início da nossa quarta carreira. Nessa quarta carreira teremos aumentos e vai ser da seguinte forma. Aqui nós já temos o primeiro ponto alto, feito conforme eu mostrei para vocês aqui na primeira e na segunda. Então, temos aqui o primeiro ponto alto, vamos fazer 3 pontos altos. Já temos 3. Agora, vamos fazer o aumento. Nessa quarta carreira, os aumentos serão 3 pontos altos e um aumento. 3 pontos altos, um aumento. Em volta dessa terceira, vamos fazer a quarta volta e nos veremos ao final. Lembrando, 3 pontos altos, um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto da carreira anterior. Três pontos, um aumento. 3 pontos, um aumento nessa quarta carreira. E assim nós vamos fazer até a sexta volta. Quando terminarmos a sexta volta, vamos fazer aumento ou permanecer sem aumentos. Mas aqui, a partir da quarta, nós vamos fazer esses aumentos. 3 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento. Isso na quarta, na quinta e na sexta. Vamos trabalhar, mãos entrem em ação e nos vemos no final da sexta volta. Chegamos ao final da sexta carreira. E como vocês podem ver, eu já testei fazê-la com aumentos, mas não ficou bom. Então, essa próxima carreira, que é a de número 7, ela será sem aumentos. E aí, nós vamos acompanhar agora, medindo, para acompanharmos quantos centímetros nós estamos atingindo, até chegarmos ao tamanho que nós precisamos para iniciar a parede do chapéu. Vamos lá? Voltei, pessoal, para mostrar para vocês que a 7ª e a 8ª carreira não vão precisar de aumentos. Fiz a 7ª e a 8ª e não necessário aumentos. Agora, nós vamos para a 9ª carreira e essa sim, nós vamos precisar fazer aumentos. Mas antes, vamos medir e saber quantos centímetros já atingimos. 14 centímetros. Para essa 8ª carreira, nós vamos fazer aqueles aumentos que nós já conhecemos, de 3 pontos altos e um aumento. Já temos aqui os 3 pontos iniciais e no ponto seguinte vamos fazer o aumento. 2 pontos no mesmo ponto da carreira de base. Após o aumento, continuamos normalmente
3 pontos altos e logo em seguida fazemos o aumento. Vamos fazer isso em volta de toda essa 9ª carreira e aí voltamos a medir novamente. Vamos lá? Concluída a 9ª carreira, vamos agora passar para a 10ª. Se você perceber que ele está tendo essa curvatura, mas não tem com que se preocupar. Você vai puxando assim, para que o ponto vá acomodando e veja, ele fica plano. E essa curvatura será necessária, essa suave curvatura será necessária para formar o topo mesmo do chapéu. Vamos à 10ª carreira. Já passei a laçada para trás. Agora vamos fazer aquele ponto inicial, que é feito um ponto baixo. Feito o ponto inicial, que é feito um ponto baixo e uma corrente, vamos agora iniciar a 10ª carreira fazendo pontos, meio ponto alto, também conhecido como ponto médio. Feito esse primeiro, vamos ao primeiro ponto médio. Puxa a laçada, insiro aqui, normalmente como se fosse fazer um ponto alto normal. Ficando com três laçadas na agulha, puxo o fio novamente, mas agora eu puxo passando por todas elas. Novamente, puxo a laçada, insiro aqui nas 2 alcinhas, puxo o fio novamente como se fosse fazer um ponto alto, mas agora eu passo o fio por dentro de todas as laçadas, não deixo nenhuma. E nós vamos fazer assim, mas essa carreira terá aumentos. Os aumentos serão contados da seguinte forma: 4 pontos, cada ponto sobre o ponto da carreira de base, e agora o aumento. 2 pontos sobre o mesmo ponto da carreira de base. Fizemos um, agora fazemos mais um. E será dessa forma: 4 pontos e um aumento. 4 pontos, um aumento. Por toda a 10ª carreira. Vamos prosseguir e nos vemos no final dessa carreira. Vamos lá? Bem, pessoal, chegamos aqui a um ponto em que eu vou ter que explicar a contagem de pontos. Foi concluída aqui a carreira em pontos médios. E aqui eu já coloquei essas marcações com linha, dividindo a contagem de pontos para iniciar o desenho que nós vamos fazer. Agora que nós vamos iniciar a construção da parede aqui, do chapéu, essa parte que desce aqui, antes de chegar na aba, é preciso que a gente relembre o desenho que nós vamos fazer. Observem essa foto que vocês vão ver agora, que é exatamente essa flor que nós vamos reproduzir aqui na lateral do chapéu. Esse desenho que nós acabamos de ver, ele é feito em crochê filé. E aí é necessário que nós façamos uma contagem dos pontos que temos aqui, para dividir sabermos quantas flores vão caber aqui na lateral. E se será necessário fazer aumento de pontos ou diminuição de pontos. No caso da minha contagem aqui, sobraram 6 pontos. Então, esses 6 pontos eu vou ter que diluir
eu vou ter que encaixar aqui entre cada flor, para que cada uma fique exatamente com o espaço igual. Eu vou mostrar para vocês como será feita essa contagem. Vamos lá? Aqui eu tenho o gráfico do desenho que nós vamos reproduzir nessa lateral do chapéu. Para as mais experientes, basta olhar o desenho e já identifica que tipo de crochê é aquele e que tipo de desenho e como ele será feito, de que forma será feito. Mas para as iniciantes, eu preciso fazer uma explicação mais detalhada. E aqui está a nossa flor. Cada quadradinho desse vai equivaler a alguns pontos altos e correntes entre esses pontos altos. Porque o crochê filé, ele é feito com pontos altos, correntes e algumas vezes ponto médio. Nós vamos fazendo e preenchendo, formando desenhos maravilhosos. Para as iniciantes, eu vou mostrar aqui a lógica do crochê filé e a forma como iremos trabalhar. Cada quadradinho desse aqui vai equivaler, deixa eu ver como é que eu vou desenhar aqui. Aqui é um ponto alto. Aqui, um ponto corrente. Aqui, mais um ponto alto. Aqui, uma corrente. Para cada flor que nós formos fazer aqui na lateral do chapéu, nós vamos precisar de 12 quadradinhos desse. Esses quadradinhos serão feitos assim: um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Então, para cada flor, nós precisamos de 12 quadradinhos. Digamos que aqui, essa parte aqui em cima, sejam 12 quadradinhos feitos dessa forma aqui. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Quando é para formar o desenho, nós preenchemos esses quadradinhos com pontos altos. Nesse caso aqui, desse quadradinho 6 e 7, aqui, olha, ao invés de a gente fazer uma corrente, nós fazemos ponto alto. Aqui, ao invés de fazer essa corrente, nós fazemos ponto alto. E aí, o desenho vai ficando preenchido. Veja. Ponto alto, ponto alto, ponto alto, ponto alto. Deixa eu ver se eu tenho uma cor aqui mais clarinha, para que fique mais evidente. Aqui está. Como eu havia explicado, ponto alto corrente, vai formar a grade, os quadradinhos, onde nós vamos preencher com esse desenho. Aqui, um ponto alto, outro ponto alto e ponto alto. Ou seja, tínhamos um espaço com 12 quadrados. Na próxima carreira, nós preenchemos 2 quadrados, deixando 5 de cada lado. Quando nós voltamos na próxima carreira, vamos aumentar. Ao invés de preenchermos 2, vamos preencher 4. Isso aqui é um ponto alto, ponto alto, ponto alto. E aqui, corrente, ponto alto, corrente, ponto alto, corrente, ponto alto. Aqui também, ponto alto, corrente.
tudo isso aqui na lateral desse quadrado, que tem 12 por 12. Então, se tem 12 por 12, isso aqui são 12 carreiras, né, formando os quadradinhos. E 12 também de espaço entre uma e outra. Vamos comparar como se fosse assim. Aqui é uma flor, aqui uma. Aqui tem 12 quadradinhos em volta dela. Essa também tem 12. Vai ficar um espaço de 2 quadrados entre uma e outra. Vocês compreenderam? Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês a lógica do crochê filé, que é o que nós vamos trabalhar agora na lateral desse chapéu. Tudo bem? Isso é para o pessoal que é mais iniciante e precisava entender como é que nós vamos preencher esse desenho. E depois que nós trabalharmos tudo isso, aí nós vamos bordar ao redor dessa flor e fazer aquele miolinho em relevo. O bordado vai ficar em relevo em uma cor diferente e o miolo também. Vejam mais uma vez a foto. Então, o que é muito importante fazer agora? A contagem, separando o espaço para cada uma dessas flores, para sabermos quantas caberão aqui ao redor. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ou seja, nós precisamos de um espaço de 24 pontos. Por quê? Porque essa grade aqui, ela é feita, um ponto alto, pula um ponto e faz mais um ponto alto. Pula um ponto e faz mais um. Eu vou mostrar aqui para vocês. Outro detalhe importante também é que agora nós vamos trabalhar pegando essa alça aqui de trás para poder o trabalho descer. Ele vai virar assim para formar a paredinha. Então, nós vamos pegar essa alça aqui de trás agora, só nessa carreira, somente nessa. Então, vamos lá. Eu faço uma corrente, pulo um ponto alto e pulo uma corrente, pulo um ponto da carreira de base e faço um ponto alto. Faço uma corrente, pulo esse ponto, faço no próximo um ponto alto. Faço uma corrente, pulo esse, faço um ponto alto no ponto seguinte. O que é que vai acontecer? Eu vou sempre precisar do dobro de pontos. Se eu quero fazer 12 quadrados, eu preciso de 24 pontos. Certo? O ideal é que nós façamos a contagem para sabermos exatamente quantas flores nós vamos ter. Aqui eu já sei que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 flores e que me sobraram alguns pontos aqui, veja, que eu vou ter que distribuir aqui. Aqui vai chegar um momento em que eu, ao invés de pular um ponto, eu vou ter que pular 2, para poder aqui afastar e esses pontos aqui que sobraram serem consumidos aqui, entre as flores.
Mas eu vou mostrar isso para vocês na prática, fazendo. O importante é vocês agora contarem 24 pontos, depois mais 24, mais 24, 24, 24, 24, e no final observarem quantos sobraram do início da marcação, que no meu caso foi exatamente aqui, no início da carreira. E quantos pontos sobraram? Aqui no meu sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu sei que aqui, entre essas 6 flores, não são 6, olha, não são 6 espaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se sobraram 6 pontos, eu sei que aqui, no meio de cada uma, ao invés de eu pular um ponto, eu vou ter que pular 2, para poder no final bater exatamente o espaço das 6 flores, cada uma com 12 quadradinhos, para que não fique espaços diferentes entre um e outro, ou no tamanho de uma flor e outra. Então, vamos agora para a prática. Fiz a corrente, pulo um ponto, faço o ponto alto. Mas eu sei que aqui, no espaço para esta flor, eu vou ter que consumir um ponto a mais da carreira de baixo, para que não sobre aqui no final. Então, agora, uma corrente, e eu vou pular 1, 2, e vou colocar o ponto alto. E continuar normalmente, pulando apenas 1. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 quadradinhos, 12. Vejam que passou um ponto da minha marcação. Vejam que passou, vamos lá contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e o último, 12. Vejam que passou um ponto da minha marcação, justamente porque eu peguei mais um aqui, para que aqui no final, esses pontos vão sendo consumidos. Então, isso significa que eu já utilizei um. Na próxima contagem de 12 quadradinhos, eu consumo mais um. Pronto, aqui eu tenho espaço para uma flor, 12 quadradinhos. Você pode estar perguntando, mas por que eu não fiz a contagem exatas para dar o número exato de pontos sem ter que fazer todo esse ajuste? Porque é um círculo e eu fui fazendo aumentos para que ele ficasse plano. Então, assim, no final é que a gente faz os ajustes. E também porque se eu precisar fazer uma base, um topo menor ou maior, eu já vou saber fazer os ajustes sem ter que estar me preocupando em fazer exatamente o número de pontos que eu vou utilizar. Combinado? Então, vamos fazer e no final dessa carreira nos encontramos novamente. Vejam, meninas, para facilitar o meu trabalho e o de vocês, uma boa dica. Eu estou remarcando os lugares para eu saber exatamente onde vai dar. Veja,
Eu já fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, marquei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, marquei. Lembrando que no quadradinho do meio nós vamos pular 2 pontos. Pegar a alça daqui de trás, para poder ele fazer esse efeito. Veja que ele já está começando a descer, a formar uma parede. E agora eu vou remarcar os lugares, contar 24 pontos. Ou eu prefiro contar assim, se aqui já tem um ponto para formar o primeiro quadradinho, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque eu contei alternando, pulando o ponto de baixo para ver onde ia ficar o próximo ponto. E assim eu vou remarcar todos eles para saber se realmente vai dar exato aqui, quando chegar no final, ok? Mostrar para vocês que a minha contagem ficou exata. Eu deixei as marcações, por quê? Porque aqui, nesses 12 quadradinhos entre um e outro, nós vamos andar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e na sexta carreira nós vamos fazer pontos altos e na sétima também. Vamos ver no gráfico? Aqui está o nosso gráfico. Vemos aqui que essa primeira carreira aqui já foi feita. Aqui está ela, toda abertinha, contada de 12 em 12. 12. Então, essa próxima carreira será essa aqui. Essa. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos e no sexto nós começamos o preenchimento. E aqui eu vou mostrar para vocês como encerrar e iniciar a carreira com acabamento excelente. Fiz a corrente, prendo com ponto baixíssimo. Essa laçada eu passo para o outro lado, o lado contrário. E inicio a fazer as correntes aqui. 1, 2, 3, e já faço ponto alto sobre o ponto alto. Ok? Então, são 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu já inicio o preenchimento. Essas duas casas aqui serão 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Sobre a corrente, aqui, ó. Três. Aí, insiro novamente aqui, ó, na correntinha. Faço o ponto alto. E o próximo sobre o ponto alto. 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Sobre o ponto alto, sobre a corrente, sobre o ponto alto, sobre a corrente, sobre o ponto alto. Então, nós acabamos de iniciar o nosso desenho. Vamos fazer mais 5 pontos altos até chegar aqui
1, 2, 3, 4, 5. Então, encerramos o primeiro bloco. Essa aqui será a primeira flor. E aí, o marcador está aqui e nós vamos iniciar um novo bloco. Contamos novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Preenchemos a sexta e a sétima. Fazemos mais 5. Aí, novamente, no próximo bloco. Contamos 5, preenchemos o sexto e o sétimo. E assim, concluiremos nossa primeira carreira preenchendo o desenho. Você vai seguir o gráfico exatamente como ele está aqui. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que você possa baixar o gráfico e seguir. E aí nós vamos trabalhar assim até concluirmos a última carreira, que será também toda aberta. Assim como nós fizemos essa, a última, quando concluirmos a última fileira com esse preenchimento aqui, fazemos mais uma, toda aberta, para iniciar a aba. Pessoal, chegamos ao final, terminamos a parede do chapéu. Obedecemos direitinho ao gráfico. Nos blocos de 12 em 12, nós fizemos o desenho da flor. E chegamos ao final. Vamos medir para ver quantos centímetros, quanto em centímetros. 10 centímetros. Porém, nós vamos fazer ainda uma carreira aqui de pontos médios altos. Ele vai ficar provavelmente com 10,5 ou 11. Nós vamos trabalhar agora, nessa próxima carreira, pontos médios altos. Ponto meio alto ou ponto médio, ele é conhecido dessa forma. Ponto médio alto, ponto médio ou ponto meio alto. Nós vamos trabalhar uma carreira sobre esta última carreira de pontos que nós fizemos a parede e seguimos o gráfico. O ponto médio nós vamos fazer da seguinte forma, como se fosse um ponto alto. Pego aqui o fio, insiro no meio da corrente, passo o fio por dentro, fico com 3 laçadas. Pego mais uma vez e agora eu passo direto. Pego o fio, agora eu vou inserir aqui sobre este ponto alto. Fico com 3 laçadas e pego o fio novamente e passo direto. Não é como o ponto alto que eu faço, deixo assim, pego o fio, deixo duas e depois retiro as duas. Não, nessa o final é direto. Pego o fio, se eu vou trabalhar aqui sobre a corrente, insiro no meio da corrente. Insiro novamente, puxo novamente o fio, fico com 4 laçadas e passo todas de uma só vez. Vamos fazer isso com aumento. Essa carreira nós vamos fazer aumentos. Depois que eu fizer 20 pontos, eu vou fazer um aumento. E o aumento será feito 2 pontos no mesmo ponto de base. Quando completar 20 pontos, nós vamos fazer um ponto no ponto seguinte, um ponto 2 vezes no mesmo local, dessa forma. Faço o ponto e faço novamente no mesmo local, a cada 20. Esse será o aumento. Vamos fazer? Concluímos a carreira de ponto médio e agora nós vamos iniciar a carreira em ponto relevo. Vai ser em ponto baixo e nós vamos fazer da seguinte forma. Passo a agulha
por trás do ponto. Puxo o fio e deixo 2 laçadas e puxo. Esse é um ponto baixo em relevo sobre estes pontos aqui da carreira anterior. Insiro a agulha aqui, do lado de cada ponto, passo por trás, puxo o fio por trás e passo o fio por dentro das 2 laçadas. Ponto baixo em relevo sobre a carreira anterior. Fácil, não é? Veja, mais uma vez. Insiro a agulha aqui, ó, do lado, passando por trás do ponto. Passo o fio por trás. Ficam 2 laçadas e eu passo o fio por dentro delas. Certo? E assim nós vamos fazer em volta de toda a carreira e nos encontramos no final. Bem, pessoal, concluímos a estruturação. Concluímos a carreira de pontos baixos em relevo, como vocês podem ver. E agora, a circunferência do chapéu ficou bem estruturada. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Aqui. Agora, ele está bem estruturado. E nós vamos trabalhar agora a aba. Vamos dar início a fazer a aba, certo? Vamos começar? Pronto, chegamos aqui ao final e vamos finalizar. Pego essas 2 alcinhas aqui do primeiro ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Feito isso, vamos passar essa laçada, como nós vínhamos fazendo, para trás. Insiro a agulha aqui, como vocês já viram e vieram fazendo em todo o trabalho. E passo essa laçada para trás. E aqui mesmo, eu já inicio o primeiro ponto alto. Vamos agora trabalhar essa carreira em pontos altos e ela será feita com aumentos. Os aumentos serão feitos assim. Vamos considerar esse aqui o primeiro ponto alto. Segundo. Terceiro. Quarto. E quinto. Após o quinto ponto alto, vamos fazer um aumento. Ou seja, no sexto ponto alto, vamos fazer um aumento. E aí, continuamos normalmente. Mais 5 pontos altos. Mais 5 pontos altos e um aumento. 5 pontos altos e no sexto ponto fazemos o aumento, ok? Na carreira anterior, fizemos 5 pontos, um aumento. 5 pontos e um aumento. Nessa segunda carreira, faremos 3 pontos e um aumento. 3 pontos altos, um aumento. Aqui já temos 1, 2, 3 pontos altos, um aumento sobre o mesmo ponto. E assim vamos fazer toda a volta essa segunda carreira. 3 pontos altos e um aumento. Concluímos a segunda carreira. 3 pontos altos, um aumento. 3 pontos altos, um aumento. E agora vamos para a terceira carreira. Aqui eu já fiz
aquele procedimento de passar a laçada para a parte de trás, como vínhamos fazendo. Coloco a agulha aqui na laçada e sobre o mesmo ponto, faço um ponto baixo. Uma corrente, e isso aqui equivale ao primeiro ponto da carreira que nós vamos iniciar. Nessa terceira carreira, vamos fazer totalmente sem aumentos. Toda a carreira, essa terceira carreira será feita sem nenhum aumento, somente pontos sobre pontos. A quarta carreira também, totalmente sem aumentos, somente pontos sobre pontos. Vamos fazer essas duas carreiras, a terceira e a quarta, sem aumentos, e voltamos para sabermos se vamos ter aumentos ou não. Finalizamos aqui a nossa aba. Foram 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, sendo que a primeira, 5 pontos altos, um aumento. A segunda, 3 pontos altos, um aumento. A terceira, a quarta e a quinta, nós não fizemos aumento. Quando eu parei com vocês, eu disse que ia fazer até a quarta, para observarmos se íamos fazer aumentos na quinta. Não foi necessário fazer aumento na quinta carreira. Aqui ela será finalizada. Eu vou mostrar para vocês agora como fazer o arremate. O arremate é feito da seguinte forma. Aqui está o primeiro ponto. Vamos inserir, aumentar o zoom. Ok? Vamos inserir a agulha aqui, na corrente do último, observar se está pegando as duas laçadas. E fazer um ponto baixíssimo. Coloco a agulha aqui por trás e passo essa laçada para esse lado de trás. Feito isso, veja como ficou aqui, olha. Aqui, a pontinha. Fica perfeita. Não se sabe em qual corrente terminou. Feito isso, vamos cortar a linha. Cortar o fio aqui. Passo o fio aqui por dentro. Passo o fio aqui por dentro e aperto o nó. Esse fio aqui, ele vai ser com uma agulha de tapeceiro. Esse fio nós vamos passar ele aqui por dentro. Lá no finalzinho, nós vamos fazer isso. Agora, nós vamos fazer uma outra parte. Nós vamos fazer a parte interna da aba. Vocês lembram que nós fizemos uma carreira de pontos em relevo, aqui, né, para dar essa sustentação à aba. Veja, a carreira de pontos baixos, ela fez com que a aba ela tivesse essa sustentação e também que o chapéu não fique fechando, dobrando aqui nessa circunferência, próxima à aba. Mas agora ela vai servir para fazermos também a parte interna da aba, que é colorida. É no mesmo tom que foi feito o bordado nas flores. Para trabalharmos a parte interna da aba, nós vamos aproveitar, como eu disse antes,
essa carreira de pontos em relevo, utilizando essa alça aqui de cima, a linha no tom que nós bordarmos a flor, aqui na parede do chapéu. Eu vou utilizar aqui a Anne em 2 fios. Por quê? Porque a espessura é diferente do fio que nós trabalhamos a peça. A peça foi feita com esse fio aqui, amigurumi, da Círculo, e as flores serão bordadas e a aba, a parte interna da aba será feita com Anne. Porém, aqui nós vamos trabalhar com 2 fios. Insiro a agulha aqui, nessa alça de cima da carreira de pontos em relevo, passo o fio por dentro e faço a primeira laçada. Logo em seguida, faço uma corrente e assim será equivalente ao primeiro ponto alto. Essa ponta do fio nós já vamos arrematar aqui quando estivermos fazendo os pontos altos. Para a primeira carreira aqui da parte interna, será como a primeira carreira da aba que foi feita aqui com esse fio. Faremos 5 pontos altos e um aumento. A cada 5 pontos altos, vamos fazer um aumento. Agora, vamos conversar um pouco sobre como eu fiz para acertar a aba, essa aqui principal, com a aba interna que eu fiz no mesmo tom dos bordados. Inicialmente, a primeira carreira eu usei 2 fios da linha Anne, fazendo 5 pontos altos e um aumento. A cada 5 pontos altos, um aumento. Somente utilizei 2 fios na primeira carreira, para poder iniciar com uma certa consistência. Nas carreiras seguintes, eu percebi que estava ficando bastante pesado e volumoso. Uni as 2 abas, utilizando 2 fios. Então, a primeira carreira eu fiz em 2 fios e as seguintes eu fiz utilizando apenas um fio da linha Anne. Em relação aos aumentos, na segunda carreira, utilizando apenas um fio, eu repeti o número de aumentos da primeira. 5 pontos altos e um aumento. 5 pontos altos e um aumento. A terceira carreira foi feita totalmente sem aumentos. Apenas repetimos ponto sobre ponto e fechamos a carreira, sem aumentos. Quarta carreira, novamente nós tivemos que fazer aumentos. E foi feito na seguinte proporção: 12 pontos altos e no 13º um aumento. 12 pontos altos, no 13º um aumento. Lembrando, utilizando apenas um fio e não 2 como foi na primeira. Para a quinta carreira, também não fizemos nenhum aumento. Apenas ponto sobre ponto da quarta carreira, sem nenhum aumento. E para a última carreira, que aqui nós vamos unir borda com borda, né? Vamos juntar. Eu estou fazendo ainda pontos baixos, sem aumento, apenas ponto baixo sobre cada ponto alto dessa carreira de base. Apenas pontos baixos, pegando a alça de cima, né? Como víamos fazendo, essa aba interna toda foi pegando a aba de cima do ponto alto, ponto baixo sem nenhum aumento, rodear toda, fazer toda a volta, e quando chegarmos aqui nós vamos encerrar e iniciar a costura da aba. Eu já gravei a parte mostrando como fazer o contorno das flores e como fazer a parte interna. Ela será colocada mais à frente no vídeo. Chegamos ao final da carreira de pontos
baixos, que é o finalzinho da nossa aba interna. E agora vamos fazer o acabamento para finalizar. Fechamos com ponto baixíssimo. E agora vamos passar a alça para o lado aqui de trás. Aqui para trás. Passamos. E agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Vamos unir essa aba com essa aqui da frente. E como isso será feito? Com uma agulha. Se você tiver agulha de tapeceiro ou agulha grossa, onde vai caber a linha direitinho. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos usar essa aba de cima na parte branca e essa aba aqui. E vamos passar a linha entre elas. Apenas um fio da linha. Dois não, só um. Apenas um fio. Jogamos a linha para lá e pegamos novamente, sempre nessa direção, vindo daqui da parte branca para essa parte lilás e pegando as duas alças. Em um fio apenas de linha. Novamente, o ponto aqui, a alça daqui com essa. Dessa forma. Pega a alça aqui branca e pego a alça lilás, sempre vindo com a agulha no sentido apontado para mim. Sempre no mesmo sentido. Veja, o acabamento será esse. As duas abas vão ficar unidas. Elas são unidas aqui no início e vão ser unidas aqui com isso. O ideal é você fazer também, antes de começar a costura, contar quantas abas tem aqui e quantas alças tem aqui, porque são quantos pontos tem aqui e quantos aqui. Para ver se vai bater exatamente no final ou se você tem que pular algum de um lado ou de outro. Por exemplo, se aqui tiver 200 pontos, aqui 200 alças com 200 alças, bateu. Se aqui tiver 195 nesse lilás e aqui 200, você vai ter que adaptar os 195 aos 200. Ou seja, pulando alternadamente, distante uma da outra, para que no final ajuste e cole alças com alças sem percepção nenhuma de que uma teve menos ponto do que a outra. E assim, nós vamos fazer em volta de toda a aba. Esse acabamento bem suave, essa costura bem suave, não aperta muito, é só prendendo mesmo. Veja. Vamos fazer em volta de todo o chapéu, certo? Vamos lá? Mãos entrem em ação. Mostrar para vocês como fazer o bordado das flores. Eu já venho fazendo algumas. Deixei apenas uma aqui para poder mostrar para vocês como fazer o bordado em torno da flor e como colocar essa florzinha no centro. Vamos lá? Primeiramente, vamos fazer um nozinho, uma laçada. Uma laçada. Assim. E aí, vamos pegar e vamos iniciar aqui. Você vai inserir
a agulha aqui e vai sair aqui desse lado. Inseriu aqui, passa por trás e sai aqui. Aqui você vai colocar a linha, essa laçada que a gente fez. Coloco a laçada na ponta da agulha e passo por baixo. E faço um ponto baixo. Viu aí? Ponto baixo. Depois de fazer isso, vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. E agora, vou prender em torno da flor. Primeiro eu vou puxar essa ponta de linha para trás para não atrapalhar. Pronto, passei a linha para a parte de trás do trabalho para não ficar aqui atrapalhando. E agora, nós vamos trabalhar assim, pegando essas 2 alças. Deixa eu dar um zoom para ver se... Aqui. Sempre, 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 nós vamos procurar essas 2 alças do canto aqui, ó, do ponto, olha. Veja como entra fácil aqui. E vamos prender as 3 correntes com um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Mais 3 correntes. 1, 2, 3. Procuramos novamente. Olha aqui as laçadinhas. Veja que eu estou fazendo o contorno de uma das pétalas. Aí aqui eu vou procurar o canto do ponto que tem 2 laçadas. Aqui. E faço um ponto baixíssimo. O meu não passou. Passou agora, um ponto baixíssimo. 3 correntes. E agora, nós vemos que aqui, nós subimos aqui na lateral do desenho da pétala. Agora, nós vamos vir para cá. Porque, veja, ela tem esse desenho. Todas as pétalas, elas têm esse desenho, assim. Então, nós vamos contornar isso aqui. Veja como fica. E veja como fica depois que colocamos a flor no centro. Então, nós estamos fazendo esse primeiro contorno. Estando aqui nesse local, vou procurar aqui as 2 laçadinhas desse canto. E aqui eu prendo com um ponto baixíssimo. É necessário que você fique girando o trabalho para posicionar melhor. Aqui eu estou indo bem devagar para poder mostrar para vocês cada parte do contorno. Mais 3 correntes, 1, 2, 3. Aí, vou me orientar para onde é que eu vou agora. Então, eu tenho que subir aqui, ó. Aqui nesse ponto. Então, eu já lembro que eu tenho que procurar essa entrada aqui. Veja, no canto do ponto, insiro a agulha e prendo com um ponto baixíssimo. E faço mais 3 correntes. E procuro o próximo cantinho, agora aqui desse lado, olha. Agora que nós estamos vindo para cá, nós vamos procurar a laçada aqui, desse lado do ponto. Bem aqui, olha. Tá vendo elas 2 aqui?
Então, eu coloco a minha agulha aqui, prendo com ponto baixíssimo. Novamente, 3 correntes. Procuro o cantinho do ponto aqui, olha. E prendo com ponto baixíssimo. E assim nós vamos fazendo em torno de todo o desenho das 4 pétalas. Eu vou fazer a minha e quando chegar aqui, eu mostro para vocês como fazer aqui nesse local. Aqui, quando chega nesse local, quando só falta esse quadradinho, que é o encontro de uma pétala com a outra, você vai colocar a agulha aqui, vai sair aqui, passando por trás, e fazer um ponto baixo, não mais um baixíssimo. Fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, fazer mais 3 correntes, 1, 2, 3, e continuar o contorno agora da próxima pétala. Fazendo da mesma forma como foi feita essa outra. Vamos inserindo sempre no cantinho. Procurar aqui mais próximo. Colocando sempre. Se precisar, você afasta assim um pouco o ponto e procura essas 2 laçadas. Aqui do canto. Esse local aqui, ó. Aí vai pro próximo. Igualzinho. Colocar aqui bem no canto, sempre deixando essas 2 laçadas. Se for nessa parte de baixo, aqui, olha. Tá vendo aqui, ó? Ó. E assim você vai contornando e do mesmo jeito. Quando chegar aqui no encontro, você vai fazer assim, um ponto baixo. Certo? Eu vou contornar, terminar a minha, para mostrar como fazer a flor aqui no centro. Como arrematar o contorno? Eu passei os 2 fios aqui, o do início e o do final, eu passei para esse lado avesso e vou fazer 2 nozinhos e depois eu vou tirar o fio. Esse é o arremate do contorno. Pronto. Concluída. Agora nós vamos fazer a flor do centro. Vamos lá aprender a fazer a flor do centro? Novamente, nós vamos fazer uma laçada inicial. Ajustar para ficar no tamanho de uma laçada na agulha. E agora, vamos fazer o seguinte. Inserir a agulha aqui, nesse quadradinho, e sair aqui, passando por trás. Pego a laçada, coloco aqui na linha, ajusto, dou uma apertadinha, para ficar no tamanho de uma laçada. E faço um ponto baixo, passando a linha aqui, ó, por trás. Ponto baixo. Certo? Agora eu faço 3 correntes. 1, 2, 3. E vou para o canto seguinte. Aqui. Novamente, insiro a agulha aqui, saio aqui, passando por trás
e faço novamente um ponto baixo. Três correntes. Três correntes, insiro aqui no cantinho, saio aqui, passando a agulha por trás e faço um ponto baixo. Três correntes. Próximo cantinho, aqui, mais um ponto baixo. Mais três correntes. E finalmente eu vou fechar esse quadradinho do centro. Aqui, ó. Colocar a agulha aqui e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vejam que formou um quadrado. Veja, formou um quadrado bem no centro. Agora, vamos fazer 4 pétalas. Deixa eu passar esse fio para trás, esse pequeno, para não atrapalhar. Agora, vamos fazer as 4 pétalas. Essas aqui, cada pétala será em cima de um lado desse quadrado aqui. Veja, 1, 2, 3, 4. Cada pétala será feita em cima de um lado desse quadrado. Vamos começar. Começa fazendo aqui dentro do primeiro quadradinho, você vai fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, faço 2 correntes e agora faço 5 pontos altos aqui dentro desse lado do quadrado. Fiz um. Posicionar melhor assim. Dobra assim. E aí fica mais confortável para fazer esse lado da pétala. Fiz um ponto. 2. 3. 4. 5. Quando fizer o 5º ponto, faço 2 correntes e novamente, ainda dentro desse mesmo quadrado, faço um ponto baixo. Agora, passamos para o lado seguinte do quadrado. Dobra assim, né? Agora, nesse lado, para que fique mais confortável. Primeira coisa, fazer um ponto baixo. Depois do ponto baixo, 2 correntes, 5 pontos altos. Feito o ponto alto, fazemos 2 correntes e um ponto baixo dentro ainda do mesmo quadrado. Segunda pétala. Agora, vamos para a terceira. Primeiro, um ponto baixo, dentro já do outro quadrado, 2 correntes e 5 pontos altos. Vou fazer a minha até chegar aqui no momento do arremate. Concluí aqui a última pétala, corto a linha.
passo por dentro da última laçada e passo o fio para a parte de trás. Passado o fio para a parte de trás, aqui é só prender fazendo 2 nozinhos e retirar a linha. Cortar a linha, veja. E aqui está a nossa flor central.